Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite. Eu sou Joaquim Maia, trabalhador e conselheiro da Sociedade Espírita Renovação. Neste mês de setembro estamos comemorando 36 anos de fundação da nossa casa. Para tanto, as palestras do mês foram programadas de modo a lembrar mais um ano de trabalhos da SER na divulgação da doutrina espírita. Como habitualmente fazemos, lembramos que a programação das palestras está disponível nos nossos canais de divulgação pela internet, ou seja, em nossa página www.ser.org.br, Facebook, Instagram e Twitter. A palestra de hoje estará a cargo do nosso querido amigo Adriano Lino Greca, que nos falará sobre o tema Trabalho, Solidariedade e Tolerância. O Adriano é natural de Londrina e vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia, onde desempenhou diversas atividades, diversos cargos e hoje trabalha na área de coordenação de grupos de estudos e é palestrante. O Adriano também foi presidente da Federação Espírita do Paraná, onde hoje ocupa o cargo de segundo vice-presidente da diretoria executiva. A todos, uma boa palestra e que Jesus nos abençoe. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui na Sociedade Espírita Renovação, ainda que de forma virtual, em se considerando os tempos que estamos vivendo, mas ainda assim, com grande satisfação, gostaria de rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos abençoe a todos, que nos auxilie, quando nos propomos a conversarmos sobre o tema que é a palavra, o lema do nosso codificador, Allan Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Essa tríade que Kardec utilizou, todos nós sabemos, aprendemos, especialmente estudando as obras de Zeus Van Tuyl, as obras também daqueles tantos que foram os biógrafos de Allan Kardec, que o codificador se inspirou na tríade do seu professor Pestalozzi, que a utilizou da seguinte forma: trabalho, solidariedade e perseverança. Pestalozzi a utilizou
considerando aquilo que era necessário, na sua visão, para bem executar a tarefa de educar. Trabalho, solidariedade e perseverança. E o codificador, então, ao seu tempo, substituiu a palavra perseverança pela tolerância. E o que permitiu que essa tríade permanecesse bastante atual, sobretudo quando se fala de movimento espírita, de trabalho na divulgação da doutrina espírita, da nossa forma de nos relacionarmos dentro da casa espírita e com o movimento espírita. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então, nós escolhemos, pensamos daqui e dali algum textos de Emmanuel, da própria codificação, que poderão contribuir para nossas reflexões a respeito destas três palavras: trabalho, a solidariedade e a tolerância. Naturalmente, vamos começar com o trabalho e nos lançando mão aqui de um pequeno resumo daquilo que, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando se trata das leis morais, nas questões 674 em diante, o codificador vai abordar o tema trabalho. E nós podemos, de alguma forma, resumir aqui, para facilitar nossa compreensão, o entendimento inicialmente, de que o trabalho é uma lei da natureza. Tudo em a natureza, trabalho. Se nós nos recordarmos desde a visão dos gregos sobre o cosmos, apresentando o cosmos como o universo, mas um universo em ordem, em harmonia, tudo no seu lugar, tudo ao seu tempo, tudo seguindo e obedecendo às leis previamente estabelecidas. Então, o codificador vem nos recordar, os espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 674, vem nos dizer que tudo em a natureza trabalha, e que, portanto, o trabalho é uma lei da natureza, não há como nós nos liberarmos destas leis divinas, das leis naturais. Dirá ainda, contribuindo com o entendimento em torno da questão do trabalho, agora me parece que para toda a humanidade, com um conceito que é muito próprio do Espiritismo: toda ocupação útil é trabalho. Trabalha aquele que o faz de forma profissional, mas trabalha aquele que, ainda que fora do ambiente profissional, desenvolve algo que seja útil para si mesmo, para o próximo, para o ambiente onde ele reside, para a comunidade onde ele está inserido. Toda ocupação útil é trabalho. Trabalha a mãe quando cuida do seu filho, trabalha a mãe quando prepara o lar, quando zela pelo lar. Trabalhamos quando estamos cuidando e embelezando o jardim, ainda nesse espírito de nos aproximarmos do cosmos, da ordem, da beleza, da harmonia. Então, tudo em a natureza trabalha, e toda ocupação útil é trabalho. O trabalho não deveria ser motivo para essa consideração que pode, sim, estar presente na vida de algumas pessoas como algo negativo. Mas nós vamos encontrar na questão 676 os espíritos nos apresentando, ou nos falando, que o trabalho é expiação, sobretudo para aqueles que se comprometeram neste campo, ou se comprometeram no campo dos usos dos recursos que a vida lhes proporciona, e que agora se vê, portanto, envolvido com as dificuldades. Não consegue a chamada estabilidade,
tem dificuldades para as colocações ou recolocações, não é feliz no trabalho. O trabalho poderá, sim, em algum momento, ser esta expiação para as almas devedoras, comprometidas, imperfeitas. Mas, ao mesmo tempo, e penso que, na maioria das vezes, para a grande maioria de nós, é meio de aperfeiçoamento da inteligência. Não fosse o trabalho, nós permaneceríamos numa ociosidade, que mais à frente os benfeitores dirão que esta ociosidade seria, ao invés de um benefício, um suplício para o espírito. Imaginemos se nós não tivéssemos o que fazer. Essa ociosidade permanente, ilusoriamente, pode parecer algo positivo, mas de fato não o é. Então, a ocupação útil que nos auxilia a crescermos espiritualmente, a crescermos intelectualmente, a crescermos nas relações com os outros, a aprendermos a cada dia mais alguma coisa, tudo isto só nos beneficia. O trabalho é, portanto, uma bênção em nossas vidas. Na questão 676, aqui também trazemos brevemente este resumo. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso, é uma lei divina. Para que possamos crescer, nós precisamos do trabalho para deixarmos essa condição da infância espiritual e avançarmos no nosso, em direção à perfeição relativa à criatura humana. Então, o trabalho é uma bênção. E finaliza este resumo, digamos assim, da lei do trabalho, em que está no capítulo 3, da terceira parte do Livro dos Espíritos, a seguinte síntese: em os mundos mais aperfeiçoados, a ociosidade seria um suplício, como falamos anteriormente, em vez de ser um benefício. Então, nós gostaríamos, avançando um tanto mais, além das obras básicas, de explorarmos um texto do benfeitor Emmanuel a respeito, aliás, são 2 textos a respeito do trabalho. Mas antes ainda, lembrarmos das palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João, no capítulo 5, versículo 17. Ao referir-se ao Pai, Criador, ele diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. De fato, o Cristo, ao passar pelo planeta, deixou as marcas da sua dedicação à humanidade, servindo, trabalhando incessantemente. Ninguém, portanto, deseje fugir da possibilidade de servir, de trabalhar. Vejamos, como diz Emmanuel, no trabalho, uma grande oportunidade. Este texto está na obra da coleção Fonte Viva, chamada Caminho, Verdade e Vida, e que nós colocaremos aqui para as nossas reflexões, vou ampliar para que a gente possa ver. Ele vai nos apresentar o trabalho como uma oportunidade. Esse é o título da mensagem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. O mau trabalhador está sempre queixoso.
Infelizmente, muitas vezes nós somos assim. Nos queixamos do instrumento, das ferramentas, das condições, do patrão, da estrutura. Lamenta a chuva, diz Emmanuel, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. É o mau trabalhador, sempre queixoso. O bom trabalhador, prossegue Emmanuel, antes de tudo, compreende o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Avança Emmanuel dizendo: tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, o bom trabalhador percebe as oportunidades. Vejamos que no meio espírita, na instituição espírita, na casa em que servimos, ou que nos abriga, que nos acolhe, quantas oportunidades nos são ofertadas. É impressionante que não tenhamos alguma tarefa na instituição espírita, por mais singela que possa essa tarefa ser. Porque nós percebemos que o centro espírita tem também esta função de oficina de trabalho. Aprendemos que ele é o templo, ele é o lar, ele é o hospital, mas ele é também a oficina de trabalho. Por isso, nestes tempos de pandemia que nós estamos vivendo, tem, para muitos de nós, e eu me incluo entre estes, temos sentido muita falta do centro espírita. Nós usamos, sim, os recursos da tecnologia, nos encontramos, fazemos as atividades de estudo, as palestras, mas falta a possibilidade das trocas energéticas, mas também de afetividade, de carinho, e a possibilidade de servirmos uns aos outros, de trabalharmos pelos outros, neste contato, e por nós mesmos, neste contato uns com os outros. Então, a casa espírita, ela representa, sim, uma oportunidade para todos nós. Não deixemos de abraçar estas oportunidades, por mais simples que possam ser, à medida em que nós nos reconhecemos como parte dessa comunidade, a da casa espírita, aceitemos os convites que chegam para encaminhar as pessoas ao passe, para servir a água, para atender na distribuição das cestas básicas, nas atividades de assistência e promoção social espírita. Logo mais, com o tempo, à medida que vamos nos aprofundando nos estudos, compreendendo a mensagem da doutrina espírita, nós podemos avançar na tarefa da doação, através do passe, da autodoação através do passe, no atendimento fraterno, na exposição doutrinária, que poderá começar de forma singela, à medida em que, então, a gente vai avançando. Porque a atividade, toda atividade útil dentro da casa espírita é oportunidade de servir. É um exercício que nós precisamos introduzir em nossas vidas. Não apenas na casa espírita, é óbvio, mas o trabalho voluntário que pode ser feito nos hospitais,
pode ser feito na própria comunidade, na casa, no prédio, onde estiver, no trabalho. A oportunidade de sermos úteis, sobretudo aos outros, nesse movimento de ir ao encontro das necessidades dos outros, será um trabalho que dignifica, que ilumina, que traz satisfação, mas que traz também um encontro com esta proposta, que é uma outra proposta de Emmanuel, que vai fazer esse fechamento da questão do trabalho. E para isso nós lançamos mão também de uma mensagem agora de fonte viva, chamada Fé Inoperante. E é justamente quando Emmanuel aborda esta passagem, esta epístola de Tiago, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé com obras é a proposta cristã. Então Emmanuel diz assim: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Eu vou repetir, porque vale a pena. O ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. E ele dá alguns exemplos. Que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? E avança, Emmanuel. Vamos lá. Com este parágrafo que nós destacamos aqui, que julgamos de uma beleza, de uma importância muito grande. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Então, nós que já recebemos tanto, é preciso que nos envolvamos com o trabalho de alguma forma. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual, demonstre o amadurecimento para a vida superior, procurar de imediato o posto de serviços que lhe compete. O que eu posso fazer em favor do progresso comum? Então, o trabalho vai nos conduzindo a encontrarmos a parte que nos cabe na obra da criação. A divindade nos deu a vida, as oportunidades, as ferramentas, os instrumentos, é preciso contribuirmos. É um sentido altruístico. Nós deixamos o egoísmo, deixamos de pensar somente em nós para pensarmos em o que eu posso fazer pela comunidade para atendermos os objetivos da vida, de engrandecimento, de crescimento espiritual, tanto para nós como para todos aqueles que nos cercam. Então, trabalho, disse o codificador na sua tríade, mas falou também da solidariedade. São 3 portas, né? Trabalho, a solidariedade e virá depois a tolerância. Falou-nos o codificador da solidariedade. O que é a solidariedade? O que é ser solidário? Vale a pena buscarmos a definição
que está nos dicionários. Ela nos permite muitas reflexões. A solidariedade é essa qualidade, característica, condição ou estado de solidário. E o que é solidário? Solidário é que depende um do outro. Recíproco, em alguns termos, em alguns momentos. Que está disposto a apoiar, ajudar ou defender alguém em uma determinada situação. Eu me solidarizo com o outro, na dor do outro, na dificuldade do outro, ou para defender a ideia do outro. Então eu sou solidário ao outro. Mas também seremos solidários quando compartilhamos os mesmos interesses, os mesmos sentimentos, as mesmas opiniões. Nós somos solidários quando temos os mesmos interesses, as mesmas opiniões. Então, isto é ser solidário. Estamos aqui percebendo que estamos sempre falando de uma relação com o outro, uma relação que se estabelece com o outro, que deixa, portanto, de olhar apenas e tão somente para si mesmo, a apoiar, ajudar, defender, compartilhar interesses, sentimentos, opiniões, sempre com o outro. Solidariedade, avançando nas definições, no item 2, é o sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados, que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. Nós nos recordamos que é a solidariedade o sentimento que aflora quando nós percebemos nas catástrofes, nas inundações, terremotos. Agora acompanhamos essa questão toda dos incêndios que estão ocorrendo em vários pontos do planeta, não apenas no nosso Brasil, no estado do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, mas vivemos aqui também no Paraná, um período de muita seca, então nós nos solidarizamos. Quando alguém vê a sua casa destruída ou inundada, o movimento que é da natureza do ser humano é de nos colocarmos no lugar do outro e partirmos para ver o que eu posso fazer para dividir aquilo que eu tenho para auxiliar o outro. Isso é solidariedade. Mas a definição avança. Não estamos falando, percebamos, de doutrina espírita, mas de um conceito que está aí no mundo. Responsabilidade recíproca entre os membros de uma comunidade, de uma classe ou de uma instituição. Nós somos solidários em torno das instituições. Temos uma responsabilidade solidária. Inclusive, no direito, esse termo existe. Quando no mundo profissional, quando se faz, por exemplo, se contrata alguém para prestar um serviço, a responsabilidade não é exatamente daquele, ou poderá se ampliar, se o serviço prestado pelo indivíduo se dá dentro de uma outra instituição, e se aquilo que ele fez pode trazer consequências que extrapolem os limites dessa instituição, a instituição ela poderá ser chamada a responder. É uma responsabilidade solidária. Então, é uma responsabilidade recíproca que existe nestes termos do mundo.
tudo isso vai nos fazendo perceber a amplitude da solidariedade. Apoio, para finalizar, apoio em favor de uma causa ou de um movimento. Então, nós nos solidarizamos a uma causa, a um movimento em favor da vida, por exemplo. Nós vamos em favor da justiça, nós levantamos as nossas bandeiras, nós nos solidarizamos. Tudo isto vai mostrando a amplitude do conceito de solidariedade. Mas quando este pensamento chega na intimidade dos relacionamentos dentro da casa espírita, no movimento espírita, ele vai ganhar contornos muito especiais. Porque ele está falando, ele fala a solidariedade da possibilidade de caminharmos juntos, de estarmos juntos. É solidário aquele que está ao seu lado. Como é bom quando nós passamos por dificuldades pessoais ou institucionais, percebermos o apoio, percebermos ou recebermos a solidariedade de alguém. Então, nós encontramos também uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que vai nos permitir ampliarmos as reflexões em torno desse tema. Mais uma vez, Caminho, Verdade e Vida, agora o item 179. E olha só o que diz Emmanuel. Ao abordar essa mensagem intitulada O Novo Mandamento. Um novo mandamento vos dou, disse-nos Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está lá no Evangelho de João. E olha que curioso, a leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o ensinamento relativo à regra áurea. A regra áurea é aquela que diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Entretanto, diz Emmanuel, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Onde está a diferença? O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Ponto. O indivíduo ama o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento na comunidade cristã. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar da sua fé, com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros, é diferente, tem que ser maior. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros, mas ainda não penetraram o santuário dos corações, diz Emmanuel. No círculo da nossa fé, na intimidade daqueles que somos, por exemplo, os membros da diretoria da instituição,
os que fazemos parte dos grupos mediúnicos, os que dividimos, ombreamos a condução das tarefas da casa, no círculo dessa intimidade entre os cristãos. O amor precisa se ampliar. A solidariedade, ela precisa ser especial. Ela ganha essa compreensão que extrapola, né? São as palavras que o Cristo nos deixou, né? Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos séculos, amando-nos como só Ele nos amou. E nós devemos imitá-lo, nós devemos trazer essa compreensão, essa necessidade de solidariedade para esse círculo mais íntimo. Ele precisa ser de uma força muito maior. Jesus é solidário. Ele estará conosco, ele está conosco todos os dias até o fim dos séculos. Não é maravilhoso? Nós percebermos que podemos contar com o Mestre a qualquer momento. Ele está ao nosso lado. Agora, se no ambiente da casa espírita nós construirmos esse tipo de relacionamento, em que eu sei que eu posso contar com você, eu sei que eu posso contar com o outro, eu sei que eu posso contar com o meu irmão da casa espírita, pois que é o nosso espaço religioso, é o nosso espaço de reflexão, é o nosso templo, é o nosso lar, é a nossa oficina, é o nosso hospital. Então, ali, entre nós, muita atenção, muito cuidado. Sejamos solidários, atentos. Estamos vivendo um período agora, esse o da pandemia e do afastamento social. Será que estamos todos bem? Aqueles que não estão participando dos grupos, com os quais nós perdemos contato, aqueles que ainda não participaram dessa inclusão digital, têm dificuldade para acessar o celular, o computador, não seria o caso de nós pegarmos o telefone para ver como é que eles estão? Isso é solidariedade, isso é o amor em ação, isso é trabalho também em benefício de nós mesmos e do próximo. Então, nós nos encaminhamos para a terceira porta desta tríade kardeciana: trabalho, solidariedade, porque no relacionamento com o outro, certamente vamos precisar exercitar também a tolerância. E o que é tolerância? Também nos serviremos do dicionário a qualidade ou a condição de tolerante. Ato ou efeito de admitir, aquecer, capacidade de suportar dor ou dificuldades. Devia ter uma tolerância, né? Maior ou menor, ou intolerância. Tornou-se muito comum. Recentemente, na nossa sociedade, as pessoas diziam assim: eu tenho intolerância à lactose. A lactose. Que é uma coisa que a gente, quando era criança, nem existia, né? Se existia, não me recordo. Mas vão surgindo as intolerâncias. Mas também as tolerâncias. São pessoas capazes de suportar mais do que os outros. Essa é uma visão, mas existem outras. A atitude de quem reconhece aos outros o direito de manifestar opiniões ou revelar condutas diferentes das suas, ou até diametralmente opostas a elas. Esta é a questão que mais tem sido, ou uma das que mais tem sido discutidas nos tempos presentes. A intolerância. Porque quando ela adentra um determinado campo, por exemplo, sob o ponto de vista religioso, surge a chamada intolerância religiosa.
algo que causa grande espanto. Chico Xavier, ele dizia que não compreendia o cristianismo dividido. Mas se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos ver que católicos e protestantes, em determinados momentos da nossa história, guerrearam até a morte. Até hoje, em função da dificuldade de compreendermos a ideia ou de aceitarmos que o outro tem direito de manifestar opiniões diferentes da nossa, nós ainda estamos guerreando. Isto é intolerância. Então, a tolerância vai nos falar dessa possibilidade de aceitarmos as opiniões que são diferentes da nossa, contrárias à nossa. Então é preciso ser tolerante, também com os outros, com as imperfeições dos outros. Veremos logo mais. Mas antes de avançar, eu gostaria de dizer uma questão que, ao pesquisar sobre o tema, acabei me deparando com um conceito muito interessante. É o chamado paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância. O que diz o paradoxo da tolerância? É o pensamento de um filósofo quase contemporâneo, já desencarnado, em 1994, chamado Karl Popper. E ele disse que ele apresentou o conceito do paradoxo da tolerância, porque ele diz que a única coisa que a tolerância não pode tolerar é a intolerância. Eis aí o paradoxo. E ele diz que se a tolerância for ilimitada, ela leva ao reinado da intolerância. Porque se nós aceitarmos tudo, então nós vamos nos conduzindo ao fim da própria tolerância e ao caos. Recentemente, muito recentemente, vamos agora dar um exemplo para entendermos bem isso. Nosso grande orador, o maior, do movimento espírita na atualidade, Divaldo Pereira Franco, publicou um artigo no Jornal da Bahia, onde ele é articulista, cujo título chamava-se Eu Protesto. E esse artigo falava dos absurdos que se faziam em nome da arte, das agressões que se faziam ou que têm sido feitas, maculando a imagem do próprio Cristo. Ele descreve, naquele período, o que havia acontecido no período do Carnaval, dos carros alegóricos, as figuras, todas que depreciavam a imagem do Cristo. E nós acompanhamos, estarrecidos, a ousadia destas pessoas que julgam-se no direito de falar, fazer o que quiserem. Então ele descreve aquele que também tornou-se célebre, um momento em que, em nome da arte, os artistas apresentavam-se nus, com crianças no entorno, como se aquilo pudesse ser arte. Então, ele escreve um artigo dizendo, eu protesto. E dizia, nós não podemos aceitar, calados, tantas agressões, tanta violência, tanto desrespeito, tanta intolerância. Olha o paradoxo. Então, nós vivemos, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, também uma experiência inesquecível. Tive a oportunidade de dirigir a Federação Espírita do Paraná. Numa dessas ocasiões, num evento interreligioso,
Lá estive representando a Federação Espírita do Paraná num evento interreligioso. E cada um fazia o seu depoimento, etc. E o que mais chamou a atenção foi o depoimento de uma mãe de santo, ela que é vinculada, portanto, a um determinado terreiro da sua religião, e ela disse que a filha, sem mais nem menos, foi apedrejada por pessoas que passavam de carro, pararam e apedrejaram a filha, porque ela estava se aproximando no momento do seu culto. Os indivíduos desceram do carro, a agrediram física, moralmente e a apedrejaram. Agora, 2019, 2018. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, dizem os amigos, as notícias do movimento espírita de lá, que nas favelas do Rio de Janeiro, os templos das religiões do candomblé, da umbanda, têm sido todos eles atacados por pessoas que se dizem cristãs. É a intolerância religiosa. Então, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos ficar calados aceitando tudo isso. É preciso encontrarmos uma forma de vivermos no mundo aceitando as diferenças, convivendo com as diferenças, respeitando o direito do outro e fazer as escolhas dele, seja quais forem, sem que eu tenha que, para isso, guerrear. Então, quando nós nos aproximamos aqui das relações mais próximas, mais íntimas, nós, então, vamos nos recordar do conceito de caridade que está colocado em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então vejamos que a benevolência e a indulgência para com as imperfeições dos outros. É preciso ser indulgente para com as imperfeições, perdoar as ofensas. Tudo isso, a caridade como a entendia Jesus. Então, para explorarmos um pouco melhor isso, vamos encontrar aqui um ponto de contato entre a indulgência e a tolerância. A premissa da indulgência é a imperfeição do outro. Então, eu preciso ser indulgente com a imperfeição do outro. A premissa da tolerância, ela é semelhante, mas não é necessariamente a imperfeição do outro. É a diferença do outro, que muitas vezes eu imagino que seja uma imperfeição ou uma forma equivocada, eu julgo e não aceito. Então, a premissa da indulgência é a imperfeição. É preciso ser indulgente, considerando que nós também somos imperfeitos, obviamente. Então, à medida com que julgarmos os outros, seremos julgados. À medida com que avaliarmos o outro, as imperfeições dos outros, nosso Pai Criador, assim também agirá para conosco. Mas na questão da tolerância, é a capacidade de nós compreendermos e aceitarmos as diferenças. E, neste sentido, nós desejamos concluir a nossa exposição dessa noite, a nossa fala, recordando uma mensagem que está na obra A Carta Magna da Paz, é a psicografia do nosso querido Raul Teixeira,
querido de todos nós, muito querido de todos vocês, aí da SER, nós sabemos, por conta da passagem de Raul, desde a fundação da SER, seu apoio, a sua presença. Então, nada melhor do que encerrarmos a nossa exposição lembrando uma mensagem psicografada por Raul, do Espírito Camilo, que vai nos falar o seguinte: é a proposta de um só rebanho. Né? Esse livro, A Carta Magna da Paz, me desculpe, acho que eu vou ter que contextualizar um pouquinho antes. A Carta Magna da Paz é a forma com que Camilo chama a oração de São Francisco. E ele faz uma análise, frase a frase da oração. Então, quando ele vai no capítulo 11, ele vai falar sobre a discórdia. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Esse é o trecho da oração que Camilo está abordando nesse capítulo 11. Então, ele chama o título do capítulo de A Proposta de um Só Rebanho, porque vai falar da união. Onde houver discórdia, que eu leve à união. E associamos esse texto à questão da tolerância, porque é necessário aprendermos a conviver. É necessário aprendermos a conviver, sabendo aceitar as opiniões diferentes das nossas, sem que isso represente a necessidade de nos afastarmos uns dos outros. Então, olha o que diz o nosso benfeitor Camilo. A discórdia representa o afastamento dos corações, sendo o coração a representação simbólica dos sentimentos e do conhecimento. O coração representa, então, sentimentos e conhecimento. O termo latino cordis, antecedido pelo prefixo com, significa o acercamento, a aproximação dos sentimentos ou dos conhecimentos, concordes. Enquanto que, antecedido pelo prefixo dis, tem o sentido contrário, refere-se ao distanciamento dos sentimentos ou dos conhecimentos, ou de ambos concomitantemente. Discordes, discórdia. Concordes, concórdia. Não se pode imaginar que alguém possa empreender um movimento íntimo para o amor, mantendo-se distante emocionalmente ou afetivamente do seu semelhante. Os movimentos de fraternidade da alma pedem-nos acercamento, sugerem-nos aproximação sob todos os aspectos importantes. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Na palavra de Francisco de Assis, a união tem o valor da concórdia. Deixa-nos perceber que, nada obstante possamos discordar de ideias e opiniões dos outros, pois é um exercício saudável de convivência social, o importante é que ninguém precise dissentir, ninguém precise guerrear. Então, é preciso, nessa visão de tolerância, aprendermos a conviver com aqueles que discordam das nossas ideias e das nossas opiniões. Porque isso é salutar, é um exercício saudável da convivência social. O importante é que eu não preciso dissentir. Então eu digo, meu irmão, me desculpe, eu gostaria de discordar de você, eu penso diferente, eu apresento meu pensamento. O problema é que o orgulho faz com que eu deseje que a minha ideia e o meu pensamento se sobreponha do outro e prevaleça. Quando isso ocorre, nós estamos
caminhando, trilhando um caminho que poderá levar ao distanciamento dos corações. Quando Camilo nos convida a encontrarmos a porta da tolerância, e com isso, a concordância, o não afastamento dos corações. Eu discordo das ideias, dos pensamentos, sem que eu precise me distanciar dos corações. Meus queridos irmãos, trabalho, solidariedade, tolerância. Estas as ideias, a tríade kardeciana, a bandeira como o biógrafo de Kardec, que após a sua desencarnação, em maio de 69, publica em a Revista Espírita sua biografia, depois transcrita para o livro Obras Póstumas. Ali nós vamos encontrar, na biografia de Kardec, fez desta tríade sua bandeira: trabalho, solidariedade, tolerância. Que ela esteja presente em nossos corações, em nossas instituições, onde quer que nós estejamos. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção, que Deus a todos abençoe e que o mais breve possível a gente possa estar juntos. Possamos estar juntos, presencialmente, mais do que apenas virtualmente. Um fraternal abraço a todos, fiquemos todos com Deus.